BBC é um programa, um canal de televisão americano que, tempos atrás, mais precisamente no ano de 2004, lançou um programa que ficou muito famoso. Em inglês, esse programa é chamado de The Biggest Loser. Sabe o que é o programa The Biggest Loser? É aquele programa que você chama de programa dos gordinhos, entendeu? Que você deve ter visto em alguns programas. Já passou no Brasil, no SBT, já passou naqueles canais da TV a cabo, o The Biggest Loser. O que é o The Biggest Loser? O The Biggest Loser são algumas pessoas com camisetas coloridas como essas, e elas começam um processo de emagrecimento. Elas entram numa competição, e nessa competição, elas pesam no primeiro dia. E chega lá o cara, no primeiro dia, que está com 180, 200, 210, 150 quilos. E o trabalho durante essa competição é que, através de médicos, personal trainers, nutricionistas, cozinheiros, a gente vai acompanhando eles ali, vão ajudar esse povo a emagrecer. É um trabalho pesado e árduo, pesado, vamos brincar com a palavra aqui, né? Mas é um trabalho sério, que eles vão lá e ficam competindo por meses, e o final dessa competição premia o campeão, aquela pessoa que emagreceu mais, ou às vezes a dupla campeão, o grupo campeão, com $250 mil. Hoje isso seria quase R$1 milhão. E esse aqui é mais ou menos o momento das competições, em que a pessoa estava lá com 238 libras, que nós falamos quilos no Brasil, seria um pouco diferente, e a gordinha ali vai emagrecendo e tudo mais. E temos histórias como essa, de que pessoas realmente bem pesadas fazem uma grande diferença depois de um tempo lá naquele programa. Inclusive, esse é um programa tão bacana, que influencia tanta gente, que a gente fez a nossa versão aqui um tempo atrás, e que você vai lembrar de pessoas que participaram da nossa versão. Mais precisamente, há 4 anos atrás, nós tivemos a versão dos gordinhos aqui na nossa igreja também. Inclusive, esse cara que estava aqui dirigindo louvor é ele. Pode não parecer a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa, olha lá. 4 anos atrás, Tutu, olha a diferença. Esse aqui é o nosso The Biggest Loser, entendeu? As mudanças foram acontecendo na sua vida nos últimos meses, anos, né, Tutu? Mas Deus está fazendo você crescer mais, isso é muito legal. Bom, continuando a nossa conversa aqui, esse programa tem o objetivo de fazer pessoas emagrecerem. Só que fica nítido no programa, e a conversa dos personagens com aqueles novos atletas ali, mostra uma coisa, que o que eles precisam mudar, embora eles querem mudar a aparência, embora eles querem emagrecer e melhorar fisicamente, melhorar a saúde deles, o que é o processo de meses que eles passam ali naquela fazenda, naquela casa, é um processo de mudança mental. Porque não adianta nada, e você vai conversar com qualquer nutricionista, com qualquer professor de educação física, com qualquer profissional da área, não adianta nada a pessoa mudar só exteriormente, passar 3 meses ali pegando firme, emagrecendo muitos quilos, como aconteceu naquele caso que eu mostrei ali atrás, se não mudar a cabeça. Porque, como já aconteceu também algumas dessas temporadas do reality show, as pessoas voltam a uma vida de comilança exagerada e a uma vida de sedentarismo, se elas não mudam a cabeça delas. Esse programa mostra, e o título em inglês é mais claro sobre isso, que o que precisa para vencer esse programa é perder. Porque para perder é o único jeito de você ganhar. O maior perdedor é o maior ganhador do programa. Esse título tem tudo a ver com o que a palavra de Deus vai dizer para mim e para você sobre o que nós devemos fazer no nosso processo de mudança. Nós também precisamos ser os maiores perdedores para sermos os maiores ganhadores. Perdedores do quê? Perdedores de nós mesmos. Perdedores da nossa identidade. Perdedores das nossas características. Nós precisamos mudar a nossa mente, porque não adianta a gente mudar exteriormente. Assim como nesse programa do The Biggest Loser, se você não muda lá dentro, não adianta muita coisa. Porque você muda por um tempo e depois desiste. O que a palavra de Deus vai dizer para a gente é que nós precisamos mudar internamente para mudar exteriormente. Porque as mudanças internas, elas são profundas, e perder essas coisas, na verdade, é ganhar, porque nós estamos nos aproximando de Deus. É isso que Gálatas capítulo 5 vai nos ensinar, e é isso que a gente conversou na semana passada, e eu quero recapitular um pouquinho do que nós conversamos na semana passada. Lembra do versículo 16 que a gente acabou de ler? A gente falou um pouco dele na semana passada, do 16 ao 19, 16 ao 18 para ser mais... E o versículo diz assim: por isso digo,
Porque estava tendo muita treta lá na igreja, muita gente estava vivendo de qualquer jeito, muita gente estava vendo seus próprios benefícios e não preocupado com o irmão do lado, e ele estava falando qual é o problema de isso que acontece, por que isso é gerado? Porque nós não vivemos pelo Espírito. E ele está dizendo, por isso, a ordem para que vocês não vivam isso é, vivam pelo Espírito. De modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aí a gente viu na semana passada que dentro de nós há um monstrinho. Todos nós temos monstrinhos dentro de nós. E ele começa bem pequenininho. É um desejo que você tem muito forte por coisas que você gosta. E quanto mais nós alimentamos esse monstrinho com as coisas que você gosta, mais ele vai tomando proporções que nós perdemos o controle. E esse monstrinho vai crescendo, 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 a ponto dele te dominar. Isso é o que a Bíblia vai chamar de desejo. E é esse desejo que a gente não pode dar vazão. Porque ele é carnal, ele é contra Deus. E vai ter um versículo posterior que vai dizer que ele está em guerra contra Deus. Nossos desejos são contra Deus, e naturalmente são. E nós vamos ver algumas das manifestações deles hoje. O que nós vimos na semana passada é que nós naturalmente somos dominados por nossos desejos. E o que a palavra de Deus quer fazer em nós é que nós não sejamos dominados pelos nossos desejos e impulsos pessoais, mas que nós sejamos dominados, como cavalinhos que nós somos, dominados pela palavra de Deus. É como se Deus pegasse as rédeas da nossa vida e agora Ele começa a controlar a minha e a sua vida. E Ele diz para a esquerda, para a direita, para frente, para, aqui não, aqui vai, pula. Deus é o domador dos nossos corações. E Ele controla a minha e a sua vida, para que nós possamos passar de perdedores para vencedores. Mas o processo de perder é necessário para que nós possamos de fato ganhar. É isso que nós temos visto aqui em Gálatas. Como o processo de mudança é você perder quem você é para ser controlado e dominado pelo Espírito Santo de Deus. Será que nós estamos prontos para ser controlados e dominados pelo Espírito Santo de Deus? O que a gente já viu na semana passada é que o caminho para não ser dominado pelos nossos desejos e impulsos carnais é ser domado pelo Espírito Santo. O lance é que muitas vezes a gente não quer isso. A gente quer viver por impulso, ao invés de viver impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Vou dar alguns exemplos que nós mencionamos na semana passada. Por exemplo, você que deseja fazer uma dieta. E não estou dizendo que ser gordinho ou ser magrinho ou fazer dieta é certo ou errado, não é esse o ponto aqui. O ponto é os nossos desejos. E aí você começa, e na segunda-feira você pega firme, aí na terça até você pega um pouco firme, aí na quarta o pessoal te chama para um rolê na igreja, e vai ter bolo, vai ter Coca-Cola de vidro, e seu regime vai para o pascucuê. Por quê? O seu desejo de experimentar aquelas coisas que você gosta, ele é maior do que o desejo de ficar magro, que é o combinado que você fez. Ele é maior do que o desejo de ser saudável que você fez. E aí nós somos dominados pelos nossos desejos. Agora falando claramente de desejos pecaminosos, nós falamos na semana passada como nós, rapazes, desejamos e vivemos impulsionados por estímulos sexuais e visuais. E muitas vezes, como cachorrinhos, que veem meninas e veem as cachorrinhas no cio, ficamos correndo atrás delas, ou observando e vendo coisas que não deveríamos ver, porque somos dominados pelos nossos instintos carnais. E é desses instintos carnais que a palavra de Deus diz que nós devemos nos controlar. Na verdade, não. Deixar que o Espírito nos controle. Nós falamos também um pouco, e talvez não tenha ficado tão claro isso para você, que as meninas têm lutas em outra área. Talvez não é tanto no visual, talvez não é tanto na questão de toque, como a gente vai conversar aqui. Mas as meninas têm áreas da tentação sexual, por exemplo, quando elas são levadas por conversinha mole de rapazes. Quando ela acha que o cara está na dela, só porque fica contatinho ali o dia inteiro. Mal sabe ela que o cara está com 18 contatinhos no celular dele. Porque o cara manda bom dia, boa tarde, boa noite. E é assim que nosso domínio pessoal vai sendo controlado. Ah, mas você também está dizendo, João, que eu não deve ser assim. Não, estou dizendo que você deve ser sim conquistada por alguém. O problema é que muitas vezes você é conquistado daquelas pessoas que não valem nada.
Porque você se foca nas coisas que são mais importantes para você do que nas coisas que é importante para Deus. Esse é o problema de ser dominado pelos nossos próprios desejos carnais. Aí isso vai se manifestar em outras áreas também, como a gente conversou. Área profissional. Estou a fim de ganhar dinheiro e não importa o motivo, não importa como, vou passar por cima dos outros. Área pessoal. Eu só quero andar com os meus amigos e não com outros. Mas agora hoje, a gente vai conversar sobre questões muito, muito claras que Gálatas capítulo 5 vai dizer. Olha comigo, por favor, o versículo 19. E é a partir daqui que eu quero conversar com você sobre como nós vemos se estamos sendo dominados por nós mesmos, estamos sendo dominados pela carne ou somos dominados por Cristo Jesus. Será que somos dominados pelos desejos como a história dos gordinhos lá do Biggest Loser, que vivem loucos para viver do jeito que eles gostam, lá de comer o que eles gostam, de viver uma vida sedentária como eles gostam? Ou será que somos transformados, estamos sendo moldados para viver agora de um novo jeito? Olha o que Gálatas capítulo 5, versículo 19 vai dizer. Carnes são manifestas. Para aí. Manifestas quer dizer algo que não está oculto. Algo que está transparente para todo mundo ver. Algo que não há nem um pouco de descrição ou descrição. É algo visível, é algo que todos nós conhecemos e conseguimos perceber. Ou seja, o que nós vamos ver a partir de agora é como os desejos carnais se tornam visíveis. Como eu e você deixamos e mostramos se nosso coração é tomado por desejos anti-Deus ou se o nosso coração é tomado por desejos que amam a Deus e são dominados pelo Espírito Santo. É a partir daqui que eu quero conversar com você, se você percebe na sua vida transformação de vida ou se você é mais uma pessoa que vive para os seus próprios prazeres. Agora, o que é mais importante nessa conversa toda é que as mudanças e os problemas que vão ser mostrados aqui em cima na árvore, eles na verdade começam com um problema de raiz, que você pode ver aqui embaixo no slide. Todo problema está na raiz, toda solução está na raiz. Porque a raiz começa com um desejo carnal. Os frutos, eles podem ser muito gostosos, ou eles podem ser muito amargos. Eles podem ser muito bons, ou eles podem ser muito podres. E o jeito de nós percebermos as coisas é através do fruto. Como que você percebe que uma árvore está doente? Através do fruto. Só que como é que você conserta uma árvore doente? Não é só consertar o fruto, porque o fruto é o produto de tudo aquilo. Você conserta a raiz. E a palavra de Deus vai dizer que só existe 2 lugares onde nós podemos estar plantados, e só existe 2 modelos de raiz diferentes. Quando a raiz está baseada em desejos carnais, e quando a raiz está baseada nos desejos espirituais conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Olha aí no versículo 19, quais são as manifestações dos desejos carnais. Nós vemos, a primeira manifestação aí, eu quero mostrar para você que são 15 coisas que aparecem em Gálatas capítulo 5 como manifestações carnais, e nós podemos dividir ela em 4 grupos diferentes. E eu vou fazer isso com você mostrando os grupos aqui. O primeiro desses grupos, como manifestam nossos desejos carnais, são os pecados sexuais. Ah, mas João só fala isso para jovem. Não, a Bíblia fala isso para todo mundo. Agora, que há um potencial miserável para o jovem cair nessa área mais do que os outros, isso é. Porque como a gente já ouviu nas aulas de biologia, os nossos hormônios estão à flor da pele. Se você já entrou na fase da adolescência, aí você deve ter ouvido assim, né? Mas na adolescência é assim. Aí esses dias eu estava conversando com um jovem aqui que falou assim, eu achava que era só na adolescência, mas na juventude isso só piora. Ainda mais se você está querendo guardar-se para Deus, rapaz, complicado. E aí vai falar, em Gálatas capítulo 5, quais são os desejos na área sexual que nós precisamos lutar, quais são os desejos que manifestam se você está vivendo para Deus ou não. O primeiro dos desejos é a imoralidade. Sabe o que é imoralidade? Imoralidade é todo desejo que não é dentro do padrão de Deus. São todos os tipos de relações sexuais ilícitas. Aí você fala, João, mas eu não faço relação sexual ilícita.
O legal dessa palavra é que ela faz menção tanto a pensamentos quanto práticas ilícitas. João, acho que eu ainda não entendi o que você quer dizer com imoralidade sexual, então. Vou ser bem claro, então, para você. O que a palavra de Deus quer dizer com imoralidade sexual é adultério, é sexo antes do casamento, é masturbação. João, mas masturbação é um impulso natural, é biológico. O problema é que a Bíblia vai dizer que, inclusive, os nossos instintos naturais, eles estão errados. É isso que a gente está conversando hoje. Como é que a gente faz para lidar com isso? Deus já fez isso. Porque o próprio Deus criou um escape para nos livrarmos dos nossos impulsos naturais biológicos. Porque masturbação, ela é egoísta. Enquanto a relação sexual, a partir da palavra de Deus, ela é altruísta. Ela é pensando no outro. O que mais que é imoralidade sexual, João, a partir da palavra de Deus? Presta atenção no que eu quero dizer para você. Você está dizendo aqui, João, que eu estou mostrando uma lista de um monte de pecado e você está parecendo aquele cara que só quer dizer o que a gente está errado. Não. O que eu quero mostrar para você é que isso aí mostra como a nossa raiz está ruim. Se você tem sofrido nessa área, mostra que a sua raiz está plantada no lugar errado. Mostra que a sua raiz não está sendo conduzida por Deus. O que mais que é imoralidade sexual? Você, garota, que adora postar fotos na internet e que fica contando os likes dos meninos que te veem lá. Você que explora o seu corpo para se sentir desejada pelas pessoas. Você que num dia que está meio mal, meio deprê, meio para baixo, afetivamente falando, vai lá e coloca um decote para que as pessoas te notem e te reparem melhor. Ou faz aquela maquiagem mais forte para que os meninos percebam e te elogiem. É um jeito de sexualmente você se sentir valorizada. Isso aí, de novo, o problema não é necessariamente esse, mas o problema é que isso revela onde está a raiz do meio do seu coração. O que mais que são problemas sexuais, pecados sexuais, que manifestam onde realmente está a sua raiz e a minha raiz? Impureza. O que significa impureza? Algo não puro, algo não limpo. Sujeira que está lá dentro do coração. O nosso coração é naturalmente sujo. E isso é uma manifestação de como nós estamos dominados pela nossa carne. O que mais que o texto vai dizer? Libertinagem. Sabe o que é libertinagem? Libertinagem é não ter padrão. Libertinagem é não saber ouvir não. Sabe por quê? Porque você não tem rédeas. Você não tem cercas, você vive como você quiser. Isso é um libertino. Não existe não para essas pessoas. Conhece pessoas que os limites que ela criou são os limites que ela vive? Conhece pessoas que ela só faz o que quer e não se preocupa se está agradando a Deus ou não? Isso é viver sem limites, isso é viver libertinamente. Conheço pessoas, e até alguns jovens aqui da igreja, que você vai mencionar para ele, cara, você está meio distante, você está longe de Deus. Aí ele fala, não, está tranquilo. Isso que eu fiz está tudo bem. Mas, cara, dá para ver que você está se afastando de Deus. Você está cada dia mais distante da nossa galera. Não, que tipo assim, eu não penso assim tanto quanto vocês. Eu penso diferente. Se eu for só de vez em quando, tá bom. Se eu me envolver só mais ou menos, tá bom. O problema é que daí nós começamos a criar cada um seu próprio mundinho. E todos nós passamos a ser libertinos. Será que você, na área sexual, tem manifestado que você está longe de Deus? Será que a sua raiz está baseada no desejo carnal? Porque a área sexual pega, né? Pense bem o que está te dominando. Na verdade, pense bem se você um dia já conheceu realmente quem é Jesus para dominar o seu espírito. Agora olha, o que mais a palavra de Deus vai dizer sobre como nós podemos manifestar o nosso coração sujo. Ou seja, na nossa árvore aí de frutos, que o problema começa na raiz, quais são frutos que nós conseguimos ver? Porque a gente não consegue ver a raiz, mas a gente consegue ver os frutos.
E daí a gente começa a conversar com alguém aqui na igreja e fala assim, meu brother, você está longe de Deus. Aí a pessoa fala assim, não estou não. Aí você fala, mas você fez isso. Aí a pessoa fala, está me julgando? O que a Bíblia vai dizer para a gente é que as coisas são manifestas visivelmente para nós, mas elas mostram um problema que está lá dentro, que é interno. Elas revelam quem nós somos. A gente não está te cobrando porque você parou de vir. A gente não está te cobrando porque você foi naquela ou na outra festa. A gente está te cobrando porque o seu coração se afastou de Deus. Agora, o que é que dá para a gente ver então nessa área aqui? Esse aqui é um segundo bloco que tem a ver com religião. Tanto idolatria quanto feitiçaria eram consideradas religiões e meios de se relacionar com a divindade. O problema é que naquele contexto, e é o mesmo contexto que cabe a mim e a você hoje, é que as pessoas criam um meio de chegar até Deus, criam um formato de chegar até Deus, criam um modo de pensar sobre Deus e vivem um Deus que elas mesmas criaram. O que demonstra que, na verdade, o Deus que elas seguem não é o Deus da palavra de Deus, não é o Deus verdadeiro, mas é um Deus que ela mesma criou, o que vira, então, idolatria. Por que existe tanta religião? Por que existe tanta denominação? Por que existe tanto tipo de jeito e tanto tipo de Deus por aí? Porque é natural do homem querer Deus, um Deus. Buscar algo que está fora dele. Só que a gente não quer o Deus da palavra de Deus. A gente não quer o Deus da Bíblia. A gente não quer o Deus verdadeiro. A gente quer o Deus que a gente cria. Porque quando a gente cria o Deus, a gente entende quais são as regras. A gente cria as regras. E um jeito que se manifesta, se nós estamos vivendo enraizados e baseados na carne, é quando nós temos uma religiosidade sem relacionamento com Deus. Eu não acho que aqui, conhecendo a maioria de vocês como eu conheço, nós temos pessoas que vão a terreno de Umbanda, por exemplo, e adoram outro tipo de Deus. Eu não acho que esse é o nosso problema. Eu não acho nem que o nosso problema é que nós acreditamos em e vamos atrás de espíritos. Também não acho que esse é o nosso problema. Acho que o nosso problema quanto à religião é que muitos de vocês são religiosos. Como assim, João? Quero dizer que muitos de nós vivemos uma religião sem relacionamento com Deus. Vocês estão aqui sábado após sábado, domingo após domingo. Nós estamos aqui sábado após sábado, domingo após domingo. Alguns às terças-feiras, mas você não se relaciona com Deus pessoalmente. Você se relaciona com Deus coletivamente. Na verdade, acha que está se relacionando com Deus. Porque na verdade você está indo a um programa e não está indo falar com Deus. Será que você vive uma vida baseada em religiosidade? Será que o padrão que você escolheu viver sobre como viver para Deus é o seu? Semana, conversando com alguém, eu tive um pensamento assim sobre religião. Eu vi que muita gente não vê religião como a gente quer ensinar aqui. Parece que igreja é um lugar para bater cartão. Nessa conversa eu estava vendo que as pessoas escolhem um lugar para ir porque aquilo te faz bem. E o dia que isso aqui não te fizer mais tão bem? E o dia que você parar de sentir? E o dia que você não se emocionar mais? E o dia que você não gostar do que falam? E o dia que a música não for tão legal? E o dia que o programa for menos divertido? Sabe o que você é? Um religioso. Porque você diz que ama a Deus, vai a uma igreja, mas não se relaciona com Deus. Quer ver se você é um religioso? Quantas vezes você falou com Deus essa semana, sozinho? Quantas vezes você orou a Deus sozinho? Quantas vezes você leu a palavra de Deus sozinho?
Quantas vezes você se arrependeu dos pecados e falou para Deus sozinho? Você pode ser um religioso que manifesta que a sua raiz está longe de Deus. O que mais que Gálatas capítulo 5 vai mostrar que é um problema de raiz, de um desejo carnal? Aqui é um terceiro bloco, e esse tem uma lista enorme, como você pode ver ali, que fala sobre manifestações dos nossos pecados carnais na área dos nossos relacionamentos. Ódio é a indisposição nos relacionamentos. Ódio é a manutenção intencional de inimizade. João, eu não odeio ninguém não. É mesmo? E se eu chamar para seu aniversário aquela pessoa? Ah não, aquela não, né João? Por favor, né? Ninguém gosta dela. Se ódio é a manutenção intencional de inimizade, vai demorar. Se ódio é a manutenção intencional de inimizade, como é que manifesta ódio na minha e na sua vida? Como é que a gente pode perceber ódio? Tipo o que eu estou sentindo agora pelos rojões. Quando você não quer estar perto das pessoas que você tem que estar. Quando você não gosta da professora porque ela é difícil, ela não faz o que você gostaria, porque ela não dá o meio ponto que você precisa para não pegar exame. É aí que se manifesta quem você é. Quer um jeito de você ver se você odeia? E o seu ex-namorado? Ex-namorada, ex-amigo. Vou até tirar do meu Facebook. Bloqueei. Dei o bloco mesmo. Giba neles, entendeu? Cara, você está transformando a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que uma manifestação de que a nossa raiz está no lugar errado, no desejo carnal, é quando você odeia alguém. E quando você mantém intencionalmente inimizade com alguém. Isso é ódio. E às vezes a gente odeia pessoas que dizem a verdade pra gente, né? Talvez você esteja me odiando agora. Porque parece que tem coisas no seu coração que estão sendo expostas para todo mundo. Por favor, não faça isso não. Eu estou só lendo a Bíblia. Outra coisa que a palavra de Deus vai dizer que são manifestações dos nossos problemas nos relacionamentos que revelam os nossos pecados. Discórdia. Discórdia é rivalidade, discussão e provocação. Sabe aquela pessoa que não perde uma? Que você nem quer começar a conversar porque você sabe que vai ser uma disputa sempre? E que ela sempre quer estar certa? Tem gente que você nem consegue falar numa conversa. Alguns desses somos nós. Vivemos para discordar dos outros. Ah, eu discordo. Ou você sempre tem um negócio para acrescentar no que o outro está falando. Discórdia. Sabe por quê? A gente quer viver por rivalidade. Sabe aquele cara que você fala que você ganhou um carro e ele consegue contar uma história de algum jeito para falar que alguém que ele conhece também ganhou um carro? Sabe aquela história que você vai falar assim, eu passei na prova, aí ele vai dar um jeito de contar que passou em alguma prova na vida? Discórdia. Rivalidade. Ciúmes. Ah, não, João, ciumento eu não sou não. Sou de boa. Minha namorada pode sair com quem ela quiser. Eu namoro à distância. Rapaz, isso é sossegado. A Bíblia vai dizer que ciúmes é uma inveja a ponto de não querer ver o outro bem se você não estiver bem também. A palavra ciúmes aqui é ser zeloso, mas zeloso não pelos outros, mas zeloso por você mesmo. Vou dizer como a gente percebe ciúmes aqui no nosso meio, tá? Você já acompanhou a história de alguém no Instagram, viu uma postagem e pensou assim, nossa, ninguém me chamou? É engraçado quando acontece isso, né? Tipo, várias pessoas dão risada ao mesmo tempo, assim, né? Tipo, tipo aí quer se controlar, tá?
mas não dá. Outra coisa, assim, ainda que você não verbalize isso, quando a sua amiga começa a namorar, e já é a terceira vez em 2 anos, e você ainda não começou a namorar. E você fala, uhul, felizão por você. Nossa, que bacana. Mas lá dentro você fala assim para você mesmo, e quando vai ser a minha vez? Sabe como a Bíblia chama isso? Ciúmes, inveja. Sabe quando você queria que o seu projeto, que o seu trabalho fosse tão bem sucedido quanto das outras pessoas, que você fosse reconhecido e bem pago igual as outras pessoas? Ciúmes. Gente, e quando eu falo isso aqui, eu falo como eu vejo as manifestações dos pecados na minha vida também. Isso não é nada bom, não. Egoísmo, ira. Ira é o sentimento de agressividade. Aquele cara que buzina mais pesado no trânsito, aquele cara que fica bravo quando alguém fala alguma coisa, aquele cara que quer bloquear alguém por causa disso. Egoísmo, um esforço desenfreado pelo benefício próprio. Se você se esforça para se dar bem de qualquer maneira, em cima dos outros, em cima das outras, egoísta. É o cara que vem pedir conselho para o pastor e fala assim, o que você acha de eu namorar? Aí a gente fala assim para ele, meu brother, a mina segue a Deus? Aí ele fala, não. Você acha que está bem com Deus agora? Não estou, não. Você acha que é o melhor momento para você fazer isso? Acho que não. Então, se você precisasse se aconselhar, você namoraria? Eu acho que é melhor não, é melhor esperar, né? Aí dá 2 semanas o cara está fazendo o quê? Está namorando. Sabe como é que a Bíblia chama disso? É um cara egoísta, cara. É um cara que vive para se beneficiar. É o cara que, se puder dar um migué de não pagar a coca no rolê, não vai pagar. É o cara que espera, às vezes, pagar por último, para ver se fica mais barato a conta. Mas nunca é o cara que fica por último para pagar o que falta. Porque se faltar, ele vai chamar todo mundo de novo para pagar. Egoísta. Egoísta é o cara que pensa no acampamento e quer o acampamento do seu jeito. Às vezes ele é mais caro do que os outros podem pagar porque você pode pagar. Às vezes ele é menos legal porque outra pessoa gosta da brincadeira e você não gosta tanto. Dissensões, divisões. Criar qualquer tipo de grupo, criar qualquer tipo de panelinha, sem dar abertura para que as pessoas participem das suas conversas, da sua panelinha, do seu meio, do seu grupo. Isso também é uma manifestação de que a nossa raiz está baseada no desejo carnal. Conflitos de opinião. Rapaz. Isso aqui existe aqui no nosso meio. Gente que não concorda nem sobre você, sobre o outro. Tem gente que quer discutir a minha roupa comigo. Tem gente que quer discutir o meu gosto comigo. Por favor, né? E a inveja aqui, muito parecido com o que eu falei sobre ciúmes ali. Agora, quais são outros pecados que a gente aprende na palavra de Deus, que manifestam quem nós somos? Embriaguez e orgias. E aqui é um pacote sobre coisas que nos dominam. Coisas que tiram o nosso controle de nós mesmos. E aí você me diz assim, João, mas beber não é pecado. Aí eu vou responder para você, não é. Mas se você não está lendo a palavra de Deus, se você não ora a Deus, se você não busca a Deus, se você não tem constância na fidelidade a Deus, se você não está lutando com os seus pecados, para você, beber virou pecado. Sabe por quê? Porque você não está nem aí para o que Deus está falando para você. Você perdeu o controle. João, mas eu consigo me controlar. Não consegue. Porque a Bíblia vai dizer que nós não conseguimos nos controlar. E é por isso que Deus colocou um agente para controlar a minha e a sua vida. A gente já vai falar dele agora. E o texto bíblico vai dizer outras coisas além de embriaguez e orgias. Ele vai dizer coisas semelhantes. Sabe o que isso quer dizer? Que essa lista ela é extensiva.
ou melhor, que ela não é extensiva, ela não tem tudo que manifesta pecado na minha e na sua vida. Sabe por quê? Romanos capítulo 1 vai dizer que nós temos a habilidade impressionante de criar o mal. Nós conseguimos inventar coisas de como fazer algo pior, de como fazer pecados piores. E isso manifesta onde está a nossa raiz, que é longe de Deus. Não, hoje não é um dia de todo mundo apanhar aqui e ouvir um monte de coisa errada. Aguenta aí que a gente vai ouvir como é que a gente faz para melhorar. Mas o que eu quero dizer é, se tem coisas na sua vida que são manifestações de desejos carnais, o seu problema maior não é resolver isso, isso ou isso. É resolver a sua raiz. Uma raiz que está longe de Deus. Uma raiz que esqueceu de Deus faz tempo. Uma raiz que talvez nunca conheceu sobre Deus de verdade. E sabe o que o texto bíblico vai dizer? Versículo 21. O que acontece com pessoas que se deixam dominar pela carne? Alguém pode dizer para mim, por favor? O que acontece com as pessoas que são dominadas pela carne? Que têm um desejo desenfreado e que não se deixam controlar pelo Espírito, que não querem viver pelo Espírito, que obstinadamente se entregam ao pecado. O que a Bíblia vai dizer? Que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Nossa, João, que duro. Eu queria que vocês lembrassem que não foi eu que escrevi a Bíblia. E o que o texto vai dizer é, se você escolheu viver deliberadamente no pecado, isso provavelmente remonta a dizer que seu coração está longe de Deus, isso mostra que o seu coração nunca quis Deus, isso mostra que você não está apto para entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus é como aquele que se entrega para Jesus, o reino dos céus é aquele que entrega tudo para Jesus. Lembra que a gente conversou algumas semanas atrás? Porque para ter o reino de Deus, vale entregar tudo, inclusive você mesmo. Agora, como é que começa a mudança, então? A mudança começa quando você muda a sua raiz. E a sua raiz passa a ser o controle do Espírito. Agora, olha as características que o controle do Espírito vai ter na minha e na sua vida. Amor. E por amor nós podemos entender uma disposição intencional de entrega total pelas pessoas e por Deus. Será que o que parece mais na sua vida é ódio, é briga ou é amor? Se você tem manifestações de amor na sua vida, mais do que as outras coisas. Agora, o texto bíblico vai dizer que isso é fruto do Espírito. E é curioso que a palavra fruto está no singular, apesar de ter várias palavrinhas depois. O que mostra que nós, em Cristo Jesus, somos capacitados a ter o que o Espírito tem, e que nós somos capacitados a ser como o Espírito é, e que isso é um pacote que vem de Deus, embora nós vamos desenvolver isso em momentos diferentes, vamos crescer em áreas diferentes, mas que quando nós pertencemos a Cristo Jesus, há uma transformação que Deus dá tudo o que nós precisamos para viver a vida e a piedade, é o que a palavra de Deus vai dizer. Em Cristo Jesus, se você entregou sua vida para Ele, você tem tudo o que precisa para andar no Espírito. E lembre-se, essa é uma decisão intencional que você precisa tomar. Sabe por quê? Porque o versículo depois que nós vamos ler daqui a pouco vai dizer que se nós pertencemos ao Espírito, se nós pertencemos a Deus, e isso não é escolha nossa, nós somos salvos por Jesus, e Ele vem e faz a obra em nós, nós precisamos andar. E aí é trabalho nosso. Andar no Espírito é trabalho seu. Se você diz que ama a Deus, se você se converter um dia, andar no Espírito é trabalho seu, andar no Espírito é trabalho meu. E nós começamos a fazer isso começando com amor, começando com alegria. Alegria é um sentimento de satisfação e não de insatisfação. Não é não chorar. Não é não ficar triste com a situação que está acontecendo na sua vida, na sociedade, no Brasil. Mas é saber que Deus está no controle. E ter uma plena satisfação do que você tem é suficiente para o que você precisa. Isso é alegria. Paz. Paz é a ausência de conflito entre nós e Deus. Paz é a ausência de conflito entre nós e as outras pessoas. Se falta paz, é uma raiz carnal e não uma raiz espiritual. O que mais? Paciência. E aqui é uma palavra muito curiosa. A palavra paciência, ela
literalmente significa um pavio longo. Tão longo que ele não tem condição de estourar. Paciência é o seguinte, tem uma bomba aqui no canto e ela está prestes a explodir. E está tão longe que precisaria pegar carro, avião, metrô, o que você quiser para poder chegar lá na outra ponta. Vou dar um exemplo disso para você. Alguns de nós, se for alguém que a gente gosta menos, pisa no nosso pé, a gente já manda logo um semi-palavrão. Filho da mãe de Deus. Cara, isso mostra, palavras rápidas assim, mostra que o nosso pavio não é tão longo assim. O cara te corta na frente do carro, você já fica bravo também. Isso não é paciência. Ah, outra forma de mostrar paciência. Tua namorada não chegou ainda. Paciência. Porque teu pavio é longo. Ah, eu preciso esperar para chegar o dia que algo vai acontecer na minha vida. Paciência. Poxa, parece que nada melhora. Eu nunca tenho uma notícia boa. Paciência. Fruto do Espírito. O que mais que é fruto do Espírito? Amabilidade. O jeito de você se relacionar com as outras pessoas. A postura de amabilidade. Na verdade, aqui é um desejo interno de querer bem das pessoas. De ser amável com as outras pessoas. Agora, a bondade é o externar da amabilidade. Sabe aquela pessoa que é boazinha assim? Fala assim, nossa, que cara bonzinho. Nós temos pessoas assim no nosso meio. Gente que você sabe que você pode ligar a hora que você precisar. Gente que dá vontade de estar perto. Por outro lado, no nosso meio, gente que está firme com Deus ou diz que está. É tão bom quando não está junto com a gente. Falta bondade. O texto bíblico vai mostrar também fidelidade, que é comprometimento e lealdade com Deus e com os outros. Sabe quando é que falta lealdade com Deus? Quando você só pega firme com Ele aos finais de semana. Sabe quando falta lealdade para com Deus? Quando você abre mão dos seus princípios para fazer o que alguém está te falando. Sabe quando falta lealdade para com os outros? Quando você fala bem da pessoa na frente dela e mal pelas costas. Quando você diz, estamos juntos, e na verdade você fala, nossa, você viu como é que ele é? Falta de fidelidade. Falta de mansidão. Disposição de não ser agressivo, ser gentil, humilde com as pessoas. Domínio próprio, ter controle com das intenções naturais do nosso coração. De tudo isso que a gente conversou, o que fica claro no texto é que nós temos que ter a disposição de andar com Deus, andar por Ele. Olha o versículo 24 e 25 comigo, por favor. E aqui a gente começa a caminhar para o encerramento do nosso texto. Versículo 24 e 25. Está demorando. Vai dizer assim, que nós não devemos ser controlados pelo Espírito, nós estávamos falando lá atrás, e que esse é o fruto do Espírito. Olha o 24 agora. Os que pertencem a Cristo Jesus foram crucificados com a carne, com suas paixões e com os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Sabe por que você precisa mudar? Porque Jesus já mudou você. Sabe por que você precisa se empenhar na sua transformação, no seu processo de transformação? Porque Jesus já transformou a sua vida. Jesus, ao morrer e ressuscitar depois de 3 dias, morreu pelos seus desejos carnais, para te dar desejos espirituais. Jesus morreu para que a sua vida fosse diferente. É aqui que entra a graça. Jesus morreu para que você não fosse mais o mesmo. Embora esse texto fale para crentes, essa verdade também é para não crente.
Porque Jesus Cristo morreu por você. E a sua mudança precisa começar de dentro para fora. Se vivemos pelo Espírito, se você pertence ao Espírito, agora a sua responsabilidade também é andar pelo Espírito. Olha, para a gente encerrar aqui, talvez a coisa que resume tudo que a gente conversou hoje aqui. A mudança é uma obra de dependência de Deus e não uma vida humanamente disciplinada. A mudança é uma dependência de Deus e não uma vida humanamente disciplinada. Sabe por quê? Porque os seus amigos, eles também são bonzinhos, que não amam a Deus. Você conhece gente que não trai a namorada. Você conhece gente que é honesta. Mas o que a Bíblia vai dizer é que para ser dominado pelo Espírito, você precisa conhecer a Jesus, você precisa depender de Jesus. E se você depende de Jesus, se você vive para Jesus, você precisa andar no caminho do Espírito. E se você não anda no caminho do Espírito, quer dizer que Jesus não transformou a sua vida, ou você tem negligenciado a transformação que Jesus operou na sua vida. Se você virou as costas para Jesus um dia, por favor, volte. E se você não conhece Jesus, quero dizer que Ele é a pessoa mais importante que existe e que já existiu em toda a história humana. Porque Jesus, o Filho de Deus, se fez homem para morrer pelos meus e seus pecados, para que você não fosse mais o mesmo. Sabe por que você precisa mudar? Porque Jesus já nos mudou. Sabe por que você precisa de ser diferente? Porque Jesus já nos tornou diferente. Pare de se deixar dominar pela carne e seja dominado pelo Espírito. Pare de ser alguém que muda aqui para ser alguém que muda aqui. Pare de ser alguém que muda aqui para ser alguém que muda aqui. A mudança que o Espírito Santo faz em nós, ela não é simplesmente só visível, mas ela se manifesta visivelmente, porque ela é uma mudança de dentro para fora. Se as pessoas duvidam se você está pegando firme com Deus, se você não vê mudança nenhuma na sua vida com Deus, duas coisas podem estar acontecendo. Ou você está sendo dominado pela carne e não está querendo andar pelo Espírito. Ou você, na verdade, nunca foi salvo por Jesus. Meu conselho nas duas opções é: corra para Deus. Corra para Jesus. Pare de viver pelos seus próprios desejos. Pare de tentar fazer o certo com as suas próprias forças. Ame a Jesus. Dependa do Espírito Santo de Deus. Confie nele. Leia a palavra de Deus. Converse com pessoas que amam a Deus. Volte-se para Jesus. Você está longe? Volta para Jesus hoje. Você nunca esteve perto de Jesus? Cola nele hoje. Eu não consigo, João. Mentira, você não quer. Porque a Bíblia vai dizer que andar no Espírito é uma decisão nossa. Se você já é de Jesus.